Olá, esse é o quarto vídeo tutorial do software de segmentação STAG 3D. Nesse vídeo falarei sobre a aba Mask Filters. O software é dividido em 8 abas, sendo 4 delas referentes às configurações do projeto e do software e as outras 4 referentes ao projeto de segmentação. Nesse vídeo falarei sobre a aba Mask Filters, em que estão dispostos os filtros que utilizam como entrada uma camada de máscara. Como a aba Mask Filters utiliza como entrada a camada de máscara, aplicamos filtros e ferramentas sobre a camada de dados inicial para obtermos as camadas de máscara, que utilizaremos como entrada para utilizar os filtros da aba. A primeira alteração foi a utilização da ferramenta Otsu Threshold. Com isso, foram criadas 3 camadas de máscara, que podemos visualizar dessa maneira. Em segundo lugar, na primeira camada, utilizamos a ferramenta Paintbrush para preencher toda a imagem. Dito isso, podemos começar com os filtros. O primeiro filtro é o filtro Boolean AND. Esse filtro insere 2 camadas de máscaras e promove a interseção entre as 2 camadas, ou seja, os pixels que estão marcados pelas 2 camadas de máscara. Assim, selecionamos a camada de máscara, em que utilizamos a ferramenta Paintbrush, e, no menu da ferramenta, selecionamos a outra camada de máscara. Assim, aplicamos o filtro, e esse é o resultado obtido. O filtro Boolean OR promove a união de 2 camadas de máscara, ou seja, os pixels que estão marcados por qualquer uma das duas camadas de máscara. Para aplicá-lo, precisamos selecionar 2 camadas de máscara. Para melhor visualizar, vamos deixar com a visão ativa apenas das 2 que serão usadas. Assim, aplicamos o filtro. E esse é o resultado final. O filtro Boolean Remove insere 2 camadas de máscara e utiliza a segunda entrada para remover os pontos de intersecção com a primeira. O resultado disso pode ser entendido como a primeira camada menos a segunda camada. A primeira nós selecionamos no Layer Manager e a segunda selecionamos no menu do filtro. Assim, ao aplicar o filtro, esse é o resultado. O filtro Boolean Shore insere 2 camadas de máscara e gera as regiões de união exclusivas das 2 camadas de máscara, ou seja, os pixels que são marcados exclusivamente por uma das máscaras de entrada. Para utilizar essa ferramenta, selecionamos uma das máscaras no Layer Manager e a outra no menu do filtro. Assim, ao aplicar o filtro, esse é o resultado final. O filtro Connected Component encontra regiões de dados conectadas que são coincidentes com os pontos de origem definidos. Esse filtro pode ser usado para eliminar dados de máscaras que não são conectados de uma região desejada e pode assim reduzir o ruído na segmentação. Os seed points são selecionados com o mouse na própria janela de visualização 2D. Além disso, outra máscara pode ser usada como entrada, como vemos no menu do filtro. Usar um segundo campo de entrada de camada de máscara vai fazer o filtro encontrar regiões da primeira entrada que estão sobrepostos ou próximos a quaisquer dados da segunda entrada. Assim, podemos aplicar o filtro e esse vai ser o resultado. O filtro Fast Binary Dilate Erode vai fazer com que uma máscara se torne maior, ou seja dilatada, ou menor, ou seja, erodida. Esse filtro é muito útil para suavizar uma camada de máscara, uma vez que realizar a dilatação e a erosão em um volume de máscara pode preencher alguns dos detalhes na superfície.
Isso pode ser desejável se o ruído for o detalhe sendo preenchido. Além disso, corroer e dilatar também vai suavizar, mas vai reduzir detalhes salientes no volume. A quantidade de suavização é diretamente proporcional ao raio de cada etapa, como podemos visualizar no menu do filtro, e controlar por este menu também. Esse filtro e o filtro Smooth Binary Dilate Erode são semelhantes em função, mas são um pouco diferentes nos resultados. Como o próprio nome sugere, o filtro Fast Binary Dilate Erode é o filtro mais rápido dos dois, mas a solução pode produzir cantos nos dados em vez de superfícies lisas. Agora eu vou mostrar a diferença da aplicação de cada uma das funções. Essa é a aplicação Dilate Erode, essa é a aplicação Dilate e essa é a aplicação Erode. Podemos observar aqui nas bordas a diferença entre as três funções. O filtro Fill Holes pode ser usado para preencher regiões que não estão marcadas, rodeadas por dados em uma camada de máscara. Isso é útil quando ferramentas de segmentação automáticas deixam ruídos ou regiões que deveriam ter sido marcadas, mas não estão. O filtro irá funcionar apenas em regiões que estão completamente circundadas por dados em uma camada de máscara. Portanto, se não estiver funcionando corretamente, é importante verificar se há furos pela borda da área a ser aplicada. Se houver, é necessário utilizar os seed points, que serão selecionados pelo mouse, para se identificar o fundo, e assim aplicar o filtro no menu do filtro. Com isso, esse vai ser o resultado. O filtro Smooth Binary Dilate Erode, como já mencionado, é muito semelhante ao filtro Fast Binary Dilate Erode, tanto em sua forma de funcionar quanto ao menu do seu filtro. A diferença é que esse filtro vai produzir uma superfície mais lisa após cada etapa, devido a uma correção adicional no algoritmo. Essa etapa adicional vai fazer com que o tempo aumente para que o filtro seja executado. Então, esse filtro é mais indicado se os raios usados forem grandes ou se a erosão e a dilatação forem realizadas várias vezes cada. Agora eu vou mostrar a diferença de cada uma das funções na aplicação da máscara. Esse é o Dilate Erode, esse é o Dilate e esse é o resultado do Erode. O download do software pode ser feito através do GitHub, pelo link disponibilizado. Por fim, agradeço ao fomento financeiro dado pelo CNPq, pela CAPES e pela FAPESP, e agradeço também aos meus colegas de laboratório.